Mais do que isso, peço desculpa, Messias, só para dar uma informação. Há pessoas que têm as apresentações nas sessões paralelas que estão neste canal. Pedia para entrarem com o segundo link para, digamos, passarem para o painel respectivo. Peço desculpa por esta interrupção, podem começar. Desculpa, Rui, eu dei uma saidinha para pegar um relógio. Vamos começar com a Paola, não? Bom, professor, e parabenizando a todos que organizam, fizeram desse curso de verão uma realidade, e dizer que o tema Novas Fronteiras motiva a uma reflexão que eu aqui vou apresentar sobre as incertezas no Brasil, no Amazonas, dentro do contexto da fronteira da indústria extrativa. No sentido de que a Amazônia, como fronteira, tem sido historicamente classificada. Ela foi fronteira de povoamento, tende a ser fronteira do capital, as cidades foram base de ocupação da mobilidade da população, a fronteira urbana como estratégia de ocupação e reprodução do capital, etc. Dentro desse contexto, eu pego uma reflexão da professora Berta Becker, que fala de que é necessário revisar uma hipótese que se refere à tendência ao esgotamento da região amazônica como fronteira, como expansão demográfica, como região econômica nacional, expansão, e da possibilidade de recrudescimento da fronteira, dizendo que a fronteira funciona como uma válvula reguladora de investimentos de atores, ora capitalizados, que se expande, ora que se retrai ou se mantém estável. Nesse processo que a gente vê o movimento, a dinâmica e o processo, as contradições do processo em si, basicamente dizendo que o caso que eu vou apresentar diz respeito ao Polo Urucu, que fica um ponto no meio da floresta do estado do Amazonas, no município de Coari. Falar que os recursos naturais são extraídos em idades geológicas, né? Diferente dos recursos da floresta em si, eles estão na floresta, no caso, porque os recursos da floresta são extraídos mais pelos povos da floresta. Essa é uma história de ocupação que remonta aos anos 50, quando o Brasil e a Petrobras exploram petróleo na Amazônia, dentro com o contexto de comercialidade, vai ser decretado apenas na década de 80, portanto, uma história de mais de 30 anos de atuação no estado do Amazonas. A Petrobras tem apresentado a sua presença. Por que trata-se de incertezas? Porque a Petrobras está vendendo seus ativos situados no estado do Amazonas. Não só no estado do Amazonas, mas uma política geral dos poços, dos campos em terra. Né? Há um movimento de transição de operadores também na exploração de petróleo e gás. A concessão do Urucu está passando para a empresa Eneva. Há uma série de preocupações com relação a isso, expectativas quanto ao abastecimento energético, à qualidade dos empregos, a possibilidade de empregos e a própria receita orçamentária dos municípios e do Estado. Essas novas diretrizes da Amazônia, as novas diretrizes da empresa concentrar onde eles se tornaram mais experts. Portanto, na camada do pré-sal, em águas ultraprofundas,
aquela antiga política do poço ao posto tende a se romper, há um redimensionamento da política de internacionalização, uma redução da dívida da empresa o enfrentamento da pandemia e da crise global são argumentos, justificativas para essa medida, esse desinvestimento, né, como diz. Há uma nova distribuição das atividades de operação e uma redistribuição da política expansionista da empresa. Essa reestruturação, dentre elas, é a própria venda dos recursos situados no estado do Amazonas. A produção terrestre nacional, o estado do Amazonas é expressivo, porém, do ponto de vista na escala nacional, agora com o pré-sal, o Rio de Janeiro vem predominando. Isso tem uma linha de crescimento do gás natural e de declínio do caso do petróleo, no caso do Amazonas. Aqui é para mostrar que há um sistema isolado no norte do país, dessa estrutura que se situa na bacia petrolífera do Solimões, né, no Polo Urucu, e conectando ao grande centro urbano, que é Manaus, a grande metrópole da região. Mostrar também que as frentes da Petrobras hoje, ela mostra a tendência de subir ao litoral, à costa atlântica, do sudeste para o nordeste e norte do país, e tendendo a se desfazer das bases terrestres. Bom, dentro dessas transformações, precisa situar esse polo Urucu dentro do contexto dos grandes projetos na Amazônia, em particular no estado do Amazonas, né? Do ponto de vista da empresa, investir em águas ultraprofundas no Atlântico da costa brasileira é a nova fronteira, né? Há uma organização da empresa que passa a se desfazer dos campos terrestres, há uma organização da presença de outras empresas já existentes no estado, né? Não é só no Urucu que tem exploração de petróleo e gás, por exemplo, no município de Tefé e Silves, com a Rosneft e a Eneva, duas outras empresas, e a fronteira tecnológica nas reservas dos recursos naturais da Petrobras, passa a ser a produção, fundamentalmente, do pré-sal, né? O que a gente observa nesse processo é de escolha de o que está mais rentável, focar esforços onde está mais rentável. Essa racionalidade econômica própria da lógica corporativa está se situando aí no processo de decisão do plano estratégico lançado em 2020, mas isso é um projeto que já vem antigo, né? Considerando a camada de pré-sal descoberta em 2006. Então, de lá para cá, essas remodelações foram feitas, né? No caso da refinaria, que também está sendo posta à venda, a refinaria de Manaus, ela foi, na verdade, uma iniciativa privada, particular, do Isaac Sabah, um empresário judeu, na década de 50, e depois foi incorporada pela Petrobras na década de 70. Os aspectos da ocupação recente no Amazonas considerar, primeiro, que há um modelo de desenvolvimento que considerou a construção de estradas na Amazônia. Esse exemplo, por exemplo, é o caso do Pará. No caso, ocorre aí um exemplo de maior desmatamento em relação ao estado do Amazonas, e que aparentemente tem poucas estradas.
que aparentemente não, que efetivamente tem poucas estradas. O modelo predominante foi o Polo Industrial de Manaus, a Zona Franca de Manaus, que na década de 70 se impulsionou com capital externo, através da urbanização, gerou, de certo modo, uma macrocefalia, onde Manaus tem em torno de 2 milhões de habitantes e os outros municípios, 62 municípios do Amazonas, os maiores são com 100 mil habitantes. Há uma ausência em Coari, no Polo do Urucu, não foi construído company towns, não foi construído estradas, já por recomendações próprias, né, ambientais, portanto, funciona como sistema remoto, mas, mesmo assim, a distante de 200 quilômetros de distância de Coari, das cidades mais próximas, há um grande crescimento nessa cidade, observa para além da média dos demais municípios da região. 10 minutos, Paola. 10 minutos. Sim. Esse crescimento da cidade foi brutal, no sentido de que migrantes do campo cidades e interestadual construiu aí uma série de problemas problemas urbanos, sociais, econômicos para a cidade. Então, a crise já vem observando um declínio da produção e ela está oscilando, na verdade, na produção industrial Então, o que fica é um fato muito recente. Esse fato de venda é um processo que se realiza no ano 2020, né? No meados do ano 2020, a Petrobras oferece para o mercado as concessões dos campos de petróleo do Urucu e, na verdade, isso já se consolidou com a compra pela Eneva, que é uma empresa que já está atuando no Estado, né? De todo modo, existem especulações quanto às expectativas sociais, ambientais e mesmo as receitas públicas orçamentárias oriundas do petróleo, enfim, há uma série de questionamentos. E é isso que eu vim apresentar, um momento muito recente da história do Amazonas. Muito obrigada. Professor, o senhor está sem áudio. Obrigado. Paola, você poderia fechar sua apresentação, por favor? De Estou modo tentando. a entrada da Eilane Santos. Eilane, tudo bem? Você poderia começar a sua apresentação, por favor? Sim, sim. Boa tarde. Boa tarde, Eilane. Eu posso começar? Sim, por favor. Então, boa tarde a todos. Deixa eu só colocar minha apresentação. Vocês conseguem ver? Sim, tranquilo. Sim. Então, boa tarde a todos e todas os que nos escutam de algum lugar. Eu sou Elaine Santos, eu sou socióloga, sou doutora em sociologia. Eu terminei meu doutorado no ano passado, estudando o extrativismo na América Latina. E em Portugal, eu fiz esse doutorado na Universidade de Coimbra, sob a orientação do professor Boaventura de Sousa Santos. E desde então, desde 2017, eu também venho estudando a dinâmica do lítio na América Latina. E faço parte de um grupo de estudos, que é o Grupo de Estudos Geopolítica e Bens Comuns, que está alocado na Universidade de Buenos Aires. É um grupo com 11 pessoas, e alguns convidados também, de diferentes procedências e diferentes formações, que estudam toda a cadeia produtiva do lítio na América Latina e também com alguma parceria com a Europa.
Então, hoje eu vou falar um pouco de uma pesquisa que está em desenvolvimento, uma pesquisa que muito provavelmente será um pós-doc. Então, eu ainda não tenho muitos resultados para apresentar, mas eu acho que a gente pode fazer algum debate a partir do que eu trouxe hoje. O título do trabalho é No Tabuleiro Estratégico da Economia Verde, a exploração do lítio no Brasil e em Portugal. Não sei, acho que não está. Pronto. Tranquilo. Então, eu inicio falando da transição energética, que foi o que trouxe, apesar do lítio já ser explorado há muitas décadas, né, no Brasil desde a década de 60, foi a transição energética que trouxe o lítio à tona, assim, de uma forma mais forte. Hoje já é consensual que a transição energética é necessária. Na América do Sul, esse debate da transição, ele é muito, e daí da questão energética, inclusive, ele é muito realizado a partir da nossa questão ligada às defesas dos interesses nacionais e a própria manutenção. Não, obrigado. Eu estou escutando meu áudio, eu não sei. Já almoçou já? Alguém está com o microfone ligado, não pode? Vamos prosseguir, Elaine, por favor. Sim, então, na América do Sul, tradicionalmente, a questão energética está sempre ligada à defesa dos interesses nacionais e a manutenção dos recursos, que também estão relacionados à questão do nosso desenvolvimento. Só que é importante reconhecer que a transição energética, né, que é a mudança a ideia de descarbonização, de deixar de usar os recursos oriundos do petróleo e passar a usar as chamadas energias renováveis, é importante reconhecer que essas rotas de transição, elas dependem a partir do histórico de cada país. Então, embora isso seja uma pauta global, a gente tem que pensar também nacionalmente. E a própria capacidade de decisão em cada país também, né? Então, o lítio, ele vem sendo abordado nas últimas décadas, acompanhado da ideia de transição, e é uma matéria-prima bastante importante, porque ela tem uma versatilidade muito grande. Então, atualmente, ele é chamado petróleo branco e é usado em diversos, além de medicamentos e cerâmicas, que já era utilizado, ele tem um amplo uso e é utilizado também em eletrônicos, celulares, laptops, tablets, e em automóveis também. Então, isso tem, mesmo com a pandemia, aumentou muito o grau de importância, porque a gente está sempre, veja essa apresentação, né? A gente está usando uma série de computadores e aparelhos eletrônicos, e tudo isso faz uso de baterias de lítio. Então, o lítio, ele é um recurso de primeira ordem para a gente confirmar assim, a possibilidade de um outro desenvolvimento numa sociedade futura. E, no caso de Brasil e Portugal, são dois países que têm um esquema de extrativista exportador, são países que realizam extrativismo para exportar. Então, no caso do Brasil em específico, eu estudo o lítio no Brasil, porque o Brasil ele tem possibilidade, embora isso não esteja acontecendo atualmente, mas ele tem possibilidade, ele é um grande país produtor e consumidor de energia, e tem possibilidade de promover o desenvolvimento de forma compatível com o que é considerado os desafios do clima global. O lítio no Brasil é considerado um mineral estratégico, a Confederação Nacional de Indústrias, ela colocou o lítio como mineral estratégico desde 2012, e ele é considerado um mineral portador de futuro, ou seja, o futuro está atrelado, o futuro da questão energética no Brasil está atrelado ao lítio. No caso de Portugal, também o lítio já era explorado e tem aumentado muito o interesse, a partir de 2016, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, foi o ano que mais teve pedidos de prospecção em Portugal para ver a possibilidade de ter mais lítio do que atualmente já tem. E, atualmente, então, Portugal é o 7º maior produtor do mundo de lítio e poderá vir a explorar cada vez mais, né? No caso como eu disse no primeiro slide, eu faço parte desse grupo, que é o grupo que estuda, é um dos maiores grupos do mundo, né, que estuda o lítio na sua interesse em toda a sua cadeia produtiva. Então, a gente também trabalha e analisa os impactos dessa exploração. E aí eu trouxe duas referências, como eu disse, não é uma pesquisa que está finalizada, mas eu trouxe duas referências de como esses impactos acontecem nas comunidades e qual é a posição das comunidades inicialmente, tanto no Brasil quanto em Portugal. Então, aí é um trecho de um relatório que foi feito, que no Brasil, a exploração do lítio é realizada em maior parte em Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha,
que, para quem não conhece, fica a nordeste de Minas Gerais, e ele é conhecido como Vale da Miséria. Então, embora a gente esteja falando de um recurso que é considerado portador do futuro, ele está retirando a possibilidade de futuro das pessoas que vivem nessa região. Então, uma das falas que eu trouxe, que está nesse relatório, é que é inconcebível que o governo estadual faça transferências de riqueza de uma região que é historicamente sofre pelo abandono de investimentos públicos, e que é o Vale do Jequitinhonha, que possui uma riqueza humana e ambiental extraordinária, e, além disso, não podemos deixar de mencionar as riquezas minerais da região, que existem outras explorações lá também, não é só lítio. E há 2 anos, né, esse relatório é de 2018, há 2 anos, então, isso em 2016, foi anunciada a descoberta de uma das maiores jazidas de lítio do mundo, localizada entre os municípios de Araçuaí e Itinga, e o lítio é uma matéria-prima importante para a produção de baterias para carros elétricos. Então, o que eu quero dizer com isso é que a posição das comunidades que são afetadas com o impacto de extração litífera no Brasil é de que essa exploração não tem trazido riqueza para essa região. E é uma reivindicação deles também, de que participar dos processos de decisão. No caso de Portugal, não é muito diferente, embora a gente esteja na Europa, e falando do Brasil, os impactos são os mesmos, a forma de sentir os impactos também são bem parecidas. Então, em Portugal, essa é uma imagem de uma reivindicação recente, eles estão bastante organizados, embora uma comunidade muito menor comparada ao Brasil, mas eles estão bastante organizados na ideia de que não tenha exploração. Então, Portugal, aí um relato do Armando Pinto, que é um porta-voz da Associação Monte Alegre Convida, que é uma associação que foi organizada a partir da exploração do lixo, da possibilidade dessa exploração. Então, o que ele diz é, nunca fomos ouvidos, e esse relato é do ano passado, nunca fomos ouvidos em todo este processo, não aceitamos que queiram construir uma mina ao lado das nossas casas, que vai alterar completamente a nossa forma de vida. Não aceitamos que alguém em Lisboa decida o que quer construir, que quer destruir parte das nossas aldeias e serras e a nossa qualidade de vida. Então, é muito parecido com o que ocorre no Brasil, é que também tem uma divisão regional, não sei se eu falei, mas eu vivo em Portugal. Então, assim como as regiões mais interioranas no Brasil sentem o impacto das regiões consideradas mais desenvolvidas, entre aspas, aqui em Portugal também não é muito diferente, e a sensação que eles têm é de que tudo é decidido nos grandes centros e eles ficam com o ônus dessas decisões. Então, esse trabalho, que não está concluído, como eu disse, ele pretende nos dar uma margem muito aproximada sobre os diferentes movimentos do mercado mundial, né, a dinâmica do capitalismo, entre regiões, produtos e tendências. Então, a gente fala muito da transição energética, transição socioecológica, mas a gente não está pensando nos impactos que isso está trazendo para regiões que já são impactadas normalmente. Regiões onde o desenvolvimento, o IDH, o desenvolvimento capitalista, nem sequer chegou. Então, a transição... 10 minutos, viu? Sim, já encerro, desculpa. A transição energética, ela é uma oportunidade para a gente tentar estabelecer, né, os alicerces de uma economia que não seja essa, o que a gente queira construir. Aqui, então, nesse trabalho, são trabalhos que fazem intersecções, então eu trabalho com a mudança ambiental global, a desigualdade de acessos e as relações assimétricas entre o norte e o sul. E nas conclusões, que ainda elas não estão parcialmente concluídas, são locais que precisam ser evidenciados, tanto no Brasil quanto em Portugal ou na América Latina. Tem ainda autores que estão envolvidos nesse processo e que são normalmente invisibilizados quando a gente faz esse tipo de debate, esse tipo de estudo. A cadeia de valor do lítio, né, ela tem conhecimento muito técnico, e esse conhecimento que é técnico também precisa ser popularizado. E pronto, acho que é isso, que a gente tem que levar, pensando nas mudanças climáticas, né, a gente tem que levar em conta as desigualdades que isso provoca. Então, é muito bonito achar que nós não estamos poluindo porque estamos na frente do computador, mas a gente não pensa no processo de poluição que foi ocasionado para que esse computador existisse. Assim, só dando um exemplo. Isso, obrigado. E desculpa por ter corrido. Tranquilo. Desculpa eu por ter interrompido. Parabéns pela apresentação, pelo trabalho. Obrigada. Depois a gente vai para o debate, com certeza. Obrigado, hein? Bom, agora a Paola, por favor, desliga a apresentação e a gente chama na sequência a Vera Lúcia, né? Está presente a Vera Lúcia?
Brasil, Tô sim, projeto de... professor. Oi, desculpa, Vera Lúcia. Tá, Eu estou tudo bem. aqui. Boa tarde. Valeu. De Bom máscara, dia. tá bom? Bom dia. É porque eu estou no ambiente, mas eu vou tirar. Não, Desculpa. tranquilo, fica à vontade. Eu estou aqui fechado, sozinho, por isso que eu estou sem máscara. Só um minuto, por favor. Tranquila, Pronto. tranquila. Porque eu estou num ambiente aqui de trabalho, aí, Perfeito. mas tudo bem. Deixa eu compartilhar aqui, por favor. Pode começar. Tá, obrigada. Tá aparecendo aí? Agora sim. Não, ainda não. Agora Tá sim. aparecendo? Sim, agora Pronto. está. Deixa eu só colocar. Pronto. Vou iniciar. Projeto Tijolinho, construção de residências sustentáveis para famílias em vulnerabilidade social em Porto Velho, Rondônia, Brasil. Os autores desse projeto são Vera Lúcia de Almeida, Luma Damon de Oliveira Melo, Ayrton Sena Oliveira, Débora Oliveira Maia, Jaime Damasceno dos Santos e Cleide Pereira da Silva. Somos todos acadêmicos de engenharia de produção. O projeto Tijolinho, como são só 10 minutos, eu vou caminhar, tá, professor, um pouco. O projeto Perfeito, Tijolinho tranquila. surgiu desde o primeiro período da faculdade. Nós entendíamos que não tinha sentido você cursar uma graduação que dura, em média, 5 anos aqui no Brasil, que é engenharia, e se resumir a uma sala de aula. Então, nós pegamos o aprendizado da sala de aula e transformamos em benefício social. Levamos em consideração e trabalhamos a partir dos ODS na Agenda 2030. Esse projeto começou em 2017, nós visitamos os bairros mais periféricos da nossa cidade e encontramos essa realidade que vocês estão vendo nas fotos. Então, famílias em total situação de abandono pelo poder público, e que fique claro que um dos objetivos do projeto não é ir contra o poder público, e sim ao encontro do poder público. Então, como estudantes de graduação e vendo a quantidade de resíduos que era descartado em nossa cidade, nós resolvemos unir as duas coisas, o conhecimento e o resíduo, e começar a transformar a vida dessas famílias. A partir de uma caixinha de leite que é uma embalagem Tetra Pak, foi onde o projeto iniciou-se. Tá? Os ODS contemplados são 9, Indústria, Inovação e Infraestrutura, o 10, Redução das Desigualdades, e o 11, Comunidades Sustentáveis. Os benefícios desse projeto são a logística reversa, a melhoria na qualidade de vida dessas famílias, o resgate da autoestima e dignidade, porque o que a gente mais percebia era que as pessoas, parece que até a esperança haviam perdido, quanto mais a dignidade. O envolvimento da comunidade, porque a gente convida a comunidade a participar como voluntário no projeto também, e a reeducação ambiental. Agora eu vou falar um pouco sobre o passo a passo do projeto. Primeiro, a gente anda no bairro e escolhe a família a ser selecionada. A prioridade são os bairros mais carentes, as famílias com maior número de filhos, casas com idosos ou com deficientes físicos. Então, essa é uma das casas também participantes do projeto Tijolinho. A moradora dessa casa foi vítima de um assalto em Porto Velho. Ela levou 3 tiros e morava ela e os 2 filhos nessa casa, sem acesso a banheiro, água potável, nenhuma infraestrutura. O projeto Tijolinho são os próprios acadêmicos que constroem a casa através de supervisão dos professores, e a comunidade também entra como voluntária. Aqui é uma das... Tranquila? Travou, não é? Vera Almeida, você está ouvindo? Travou, não é? A sua internet. Vera, a sua internet travou. E daí?
A Vera Lúcia, eu acho que está com problema na internet, não é? Segue o próximo, professor. Eu acho que sim. Vamos dar mais um minuto, viu, Vera? Se não sei, aí não vamos seguir o próximo, porque o tempo nosso está muito curto. Paciência. Vamos chamar então, a Rosângela dos Santos, no trabalho Processo Sustentável e Simples, que pode ajudar na identificação e prevenção de problemas motores em criança em Porto Velho, Rondônia. Pode ser a Rosângela? O Rufino? A Roseli Paiva? Tem ninguém presente aí? Tá. Professor, não está presente nenhum. Diga. Não está ninguém presente deste trabalho, desta comunicação. Tá bem. Então, na sequência, né, vamos chamar o Eduardo de Almeida Nunes Serra, Ana Vitória Nogueira de Almeida. É o trabalho A Sustentabilidade na Medicina. Vou espelhar aqui. Tá? Olha, Ana Vitória, ótimo que você apareceu. Você pode começar a sua apresentação? Isso, ótimo. Vale. Tranquila. Bom, primeiramente, boa tarde, né? Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Agradecimento à Universidade de Salamanca e à Universidade de Coimbra, que está realizando o curso de verão. O tema do nosso resumo submetido foi a sustentabilidade na medicina, o uso de pele de tilápia do Nilo em procedimentos cirúrgicos e tratamento de queimaduras do Brasil. Bom, começando a falar sobre a tilápia do Nilo, que é um peixe africano, chegou aqui no Brasil por volta de 1970, mais especificamente no Nordeste brasileiro. É um peixe de baixo custo de obtenção, é um peixe também que tem se destacado muito na medicina brasileira, de forma sustentável, porque a partir dele estão fazendo curativos e usando em procedimentos cirúrgicos que estão revolucionando a medicina pelo baixo custo e pela fácil obtenção desse peixe. Esse peixe está presente em toda a bacia hidrográfica do Brasil, é um peixe de água doce, alimentado por fitoplâncton. Então, ele é adaptável, ele é muito fácil, ele está presente em várias pisciculturas do Brasil. E a tilápia do Nilo, ela tem esses resultados muito bons na medicina brasileira por causa do seu tipo de colágeno 1. Aqui está uns percentuais de colágeno. O percentual de colágeno aqui no quadro A, da tilápia do Nilo é maior do que a da pele. O percentual de colágeno de tipo 1 da tilápia é maior do que a da pele, do tipo 3, a pele é maior do que a tilápia. Porém, numa análise do colágeno tipo 1 e do tipo 3, a tilápia continua se sobressaindo, ou seja, a tilápia contém mais colágeno do que a pele humana. Por isso que ela é usada com tanta satisfação, com tanto satisfação que ela se adere muito bem à pele humana, por causa do colágeno. Aqui está duas figuras histológicas. Essa à esquerda aqui é a figura histológica da pele da tilápia, que é aqui a derme profunda. Todos esses tracinhos, mais popularmente ditos, são fibras colágenas, onde está FT, são as fibras colágenas transversais, ao lado as fibras colágenas finas e espessas, e a FE, onde tem uma maior concentração de colágeno, pode ver que é a maior parte da figura histológica. São as fibras colágenas expressas. Aqui uma comparação. A e B, imagem histológica da pele da tilápia, da C e D, da pele humana. Veja que a figura B e a D são muito parecidas, porque a composição da pele da tilápia é muito parecida com a pele humana. Bom, esse aqui é o tratamento, aqui à esquerda, é o tratamento feito no Brasil, que é feito com pomada, aqui em cima, né, sulfaldina de prata, atadura, gases. Esses tipos de curativo produz um lixo muito grande, lixo hospitalar muito grande, porque eles não são biodegradáveis,
Então, a decomposição desses resíduos demora anos. E aqui, à direita, na mão do enfermeiro técnico, é o curativo feito com a pele da tilápia. Veja a diferença tanto da espessura quanto tanto de uso de material que existe aqui na pele da tilápia com o tratamento tradicional. Aqui mais aqui mais abaixo também a gente vê uma criança com um curativo. Esses curativos são super desconfortáveis, demora mais na cicatrização, porque como eles estão em contato com a pele, eles grudam, tirando a famosa, popularmente dita, casquinha, que é um tecido de cicatrização que a pele cria. E a pele de tilápia, como ela tem um percentual muito rico de colágeno e como ela tem a comparação histológica muito parecida com a pele adere à pele da tilápia. Então, os benefícios do uso da pele da tilápia menos produção do lixo, óbvio, e a maioria da população atingida pelas queimadas é de baixa renda e 97% não tem acesso a plano de saúde. Utilizando o tratamento com a pele da tilápia, essa parte da população pode ter um tratamento mais econômico e mais aderente. O colágeno configura-se como um dos principais componentes biomateriais, devido à sua característica de orientar e de definir a maioria dos tecidos, além de possibilitar biodegradabilidade e biocompatibilidade, que favorece a sua aplicação. A pele desse peixe é um produto nobre de alta qualidade, possui uma resistência peculiar, uma resistência até comparada com a pele humana, e o uso da pele da tilápia reduz em 57% dos custos na recuperação, possui menos custos com materiais, anestésicos, e com a equipe médica torna-se o tratamento mais vantajoso. Aqui os passos são basicamente 4 passos, que o começo é a preparação. Na própria empresa que você adquire o peixe, já é retirada a pele, depois é feita uma limpeza para separar a pele dos músculos, e depois é colocado armazenado em uma caixa térmica. Esses aparelhos, apesar de ser aparelhos grandes, são de baixo custo e de fácil obtenção, inclusive você pode comprar ele na internet. E a tilápia mesmo é uma espécie que domina mais da metade de toda a população de piscicultura do Brasil, então ela é muito fácil de ser encontrada. O segundo passo, a descontaminação, que ela vai para uma incubadora, ela é incubada num aparelho que agita, e ela é agitada constantemente a temperatura ambiente em 4 soluções para descontaminação. Então, não tem nem possibilidade desse curativo da pele da tilápia ser prejudicial à pele por causa de outros micro-organismos, porque elas passam por uma severa fase de descontaminação. O terceiro passo é a desidratação, que ela é colocada em um liofilizador, congelada a menos 80 graus por 16 horas, e ela é colocada em envelopes a vácuo em plástico. E depois, a última etapa é a radioesterilização, que é um processo que é colocado em uma máquina, que é colocado radiação ionizante por 5 horas. E nessa etapa, já na limpeza, toda a descontaminação é feita, mas nessa última etapa é eliminado todos os micro-organismos que ficaram presentes na pele do peixe. E assim ela fica pronta para uso. Ela pode ser armazenada. Essa embalagem aqui tem uma validade de 2 anos. Então, para reidratar ela, é só colocar ela em soro fisiológico. Resultados de alguns testes feitos mostram pacientes sem nenhuma infecção, porque as etapas de limpeza são muito severas mesmo. E, o que eu falei mais anteriormente, queimados são tratados com sulfadiazina de prata, pomada que possui efeito antimicrobiano e cicatrizante. Porém, os curativos com a pomada existem em troca diária, ao passo que a pele da tilápia permite um intervalo maior para a substituição, o que poupa o paciente, economiza material e exige menos mão de obra hospitalar. Há relatos de redução dos custos, do tempo de cicatrização e da dor ao utilizar a pele. Então, a pele da tilápia é mais econômica, é biodegradável, então é um custo que não é caro, que as pessoas precisam popularizar o uso da pele da tilápia.
E agora, o uso da pele da tilápia em procedimentos cirúrgicos. A pele da tilápia tem um potencial enorme em vários campos da medicina, sendo estudada em 18 empregos diferentes, como reconstrução do canal vaginal em síndrome de Mark-Tanks, em paciente com sequelas de tratamento de câncer, estenose produzida por radiação, e na construção vaginal de um paciente cujo processo de resignação sexual. Esse primeiro caso do símbolo da Rokitansky, essa aqui foi a primeira mulher brasileira cearense a ser operada. Ela gravou aqui um breve depoimento, mas a priori o que ela teria que fazer era aceitar o tratamento que o Brasil oferece antes da pele do peixe, que era retirar, fazer um enxerto de pele da virilha dela e reconstruir o canal vaginal. Ela foi a primeira a ser operada com essa técnica. Ela fez uma reconstrução vaginal usando a pele de peixe. Estou muito feliz. E aqui está o depoimento dela. Não vou reproduzir todo para economizar tempo, mas só um breve comentário dela, da utilização da pele. O vídeo é curto, mas bora lá. Fico muito feliz. Obrigada por estar abordando o assunto de verão em pele. E, gente, sobre o assunto da minha síndrome de Rokitansky, fui a primeira do mundo a fazer com a técnica da pele de peixe, que tem a outra, que é tirar um pedaço, tipo uma pele da gente, qualquer lugar. O meu, no caso, ia ser na virilha, é o que eu posso falar. E eu me assustei quando a médica me falou sobre fazer a cirurgia do canal vaginal com um pedaço de mim, um pedaço de pele. E eu fiquei com medo. Então, depois de 2 meses, ela me perguntou se eu queria fazer realmente. E eu falei que estava com medo. E ela falou que estava em estudo sobre a pele de peixe para fazer a cirurgia. E se eu queria ser a primeira e que eu tinha que aguardar mais um pouco. E eu falei que sim, que eu queria ser a primeira, porque ela explicou que não ia ser abusiva, que nem a outra, que eu ia fazer a cirurgia, depois de 10 dias já ia estar em casa e eu ia ter uma vida normal. Só que sem cicatrizes, sem recuperação, muito dolorosa. E eu aceitei. Depois de 2 meses, elas me ligaram e eu fui, assinei termo, como qualquer outra cirurgia, só que não tinha certeza de dar certo ou não. Gente, foi a evolução. Eu amei, estou casada, tenho uma vida ativa e esse é o benefício. E eu posso usar qualquer roupa, eu não vou ter uma cicatriz, eu não vou ter algum incômodo, porque geralmente eu acredito que a pessoa tem algum incômodo. E a pele de peixe, ela chegou para revolucionar nós. E eu estou muito gratificante porque estão abordando esse tema. E sobre eu ter achado o hospital, foi com muita luta. Eu acredito que todo mundo fez uma luta. E eu estou aqui para qualquer pessoa, qualquer menina que queira saber, Ju, onde o vídeo é curto, mas se quiser saber qualquer coisa, alguma informação, pode entrar em contato comigo, porque eu estou aqui para ajudar e bora compartilhar, gente, para outras pessoas saberem, para isso se popularizar. Ela fala da questão do uso do hospital, porque atualmente somente o Ceará, aqui no Brasil, fez esse tipo de procedimento. Ele não é muito popular, infelizmente, é um tratamento que não chegou a ser distribuído igualmente em todo o Brasil. Ele é um tratamento utilizado por todo mundo, assim, por todos os países do mundo, né? Mas ele precisa de um investimento... Tá bom. Tranquilo, pode continuar. Ele precisa ser popularizado, porque é um tratamento benéfico, produz menos lixos, produz menos... ajudaria muito na economia, e é isso. Esse aqui somos nós, os autores do projeto, somos eu e o Pedro do 1º ano de medicina, e o Eduardo no internato já, e finalizando com nossas informações aqui, se alguém quiser entrar em contato, e muito obrigada, que façamos a medicina ser mais sustentável, que possamos oferecer tratamentos melhores, mais eficientes e menos poluentes para os nossos futuros pacientes. Muito obrigada. Valeu, Ana, parabéns pelo trabalho, desculpa pela minha intervenção, mas é uma questão Tudo de... bem. Valeu, parabéns. Agora vamos passar para Tayana, não é? Reutilização de embalagens Tetra Pak. Está presente? A Tayana dos Santos Carvalho. Não está presente? Não está presente.
Então, na sequência, a prática em educação ambiental é do Amarildo Augusto Oliveira. Aí, professor. Isso, Amarildo, por favor, pode começar a sua apresentação. Pode começar, Amarildo, já está travado. Vamos. E agora, abriu? Abriu. Abriu, né? Sim. Beleza. Deixa eu abrir aqui o... Aqui. Tá. Professor, primeiramente, bom dia aqui no Brasil, e já que nós estamos no Brasil aqui, o senhor em São Paulo, eu aqui em Rondônia, Porto Velho, Rondônia, e para quem está em Portugal, boa tarde. Esse trabalho, no primeiro momento, a gente quer aqui realmente agradecer tanto a Faculdade de Coimbra quanto a de Salamanca, em especial aí o professor que está coordenando, né, esse momento, professor aí Messias Passos, e a minha gratidão vai especial também à minha orientadora, a professora doutora Maria Madalena Ferreira, tá? Então, esse trabalho é um recorte da dissertação de mestrado que a gente realmente fez há algum tempo atrás, cujo tema é a prática em educação ambiental conforme os parâmetros curriculares nacionais, PCNs, em 3 escolas públicas estaduais da cidade de Porto Velho, uma compatibilização na perspectiva da transdisciplinaridade. O objetivo desse trabalho foi o de identificar em 3 escolas da rede pública estadual, selecionado usando-se determinados critérios entre a transição da zona rural para a zona urbana, a transição da zona da periferia para a zona para o centro e, naturalmente, uma escola totalmente no centro. O objetivo, né, era observar se nessas escolas se desenvolvia uma atividade relacionada à temática ambiental no ensino fundamental do 6º ao 9º ano, conforme as diretrizes dos parâmetros curriculares nacionais, de acordo com a Lei 9.394, de 1996, visando o fortalecimento de novos valores e atitudes para a preservação de recursos naturais, sustentabilidade, compromisso com as causas ambientais e envolvimento da comunidade escolar. Aqui apresentamos um mapa, destacando aqui o estado de Rondônia, no território brasileiro, localizado totalmente na Amazônia Ocidental, especificamente aqui no sul do Amazonas, e com destaque para a capital, a cidade de Porto Velho, onde destacamos ainda os bairros dentro de Porto Velho, especificamente os bairros onde estão localizadas essas respectivas escolas, né? Nós temos aqui, representado pela cor azul, a Escola Murilo Braga, localizado no bairro central de Porto Velho. É uma escola que recebe alunos de todas as partes da cidade de Porto Velho. Temos aqui, no extremo oeste, no extremo leste, a Escola Marco de Barro Freire, que representa uma área de transição entre a zona rural e a zona urbana. E aqui de laranja nós temos a Escola Manaus. Quando foi desenvolvida essa pesquisa, ela geograficamente representava a periferia em transição para o centro. Os objetivos específicos dessa pesquisa estiveram voltados para identificar, entre as 3 escolas observadas, a existência de projetos educativos inter- ou transdisciplinares entre as diversas disciplinas, através dos seus planos de cursos e projetos alternativos. Compatibilizar os planos de curso dos professores com as práticas efetivas de educação ambiental, de forma coletiva e integrada, com fomentos de grupos de estudo e interesse dos alunos. Identificar junto aos alunos se havia atividades práticas durante as aulas com abordagem ambientais nas diferentes disciplinas que compõem o currículo escolar das respectivas escolas pesquisadas. Identificar se nas escolas existia o apoio da SEDUC, o incentivo da educação ambiental, conforme a orientação dos programas nacionais. Quanto ao norteamento dos procedimentos metodológicos, destacou-se
A pesquisa, né, ela foi estruturada em 4 fases, destacando levantamento bibliográfico de documentos oficiais reguladores, pesquisa de campo, as entrevistas, aplicação dos questionários, análise dos dados e elaboração do documento final. A pesquisa bibliográfica permitiu resgatar e analisar as contribuições teóricas, marcos regulatórios que norteiam a educação ambiental no Brasil, em Rondônia e especificamente nas 3 escolas pesquisadas. Foram utilizados questionários estruturados, entrevistas para capturar o depoimento dos gestores de cada unidade, percepção dos professores e alunos envolvidos em grupos ativos de educação ambiental. A prática de campo foram feitos registros fotográficos das áreas internas no entorno das escolas, tendo como objetivo capturar as evidências inerentes à qualidade ambiental da própria escola, já que a escola justamente está sendo investigada se trabalha com a educação ambiental ou não, e a partir do momento da respectiva resposta, se a mesma for sim, o objetivo era averiguar se o discurso condiz com as paisagens representam no entorno da escola, ou seja, a própria realidade escolar em relação ao tema destaque. Entre as escolas observadas, a Escola Manaus, localizada numa área de transição entre a periferia e o centro, né, encontrava-se num bairro de total ausência de saneamento básico. A população com baixo poder aquisitivo, a própria escola encontra-se em uma área de risco, numa demonstração da ausência do gestor público no bairro, nas adjacências. O estado da arte destaca-se apresentando que nas escolas investigadas não desenvolvem práticas em educação ambiental de forma interdisciplinar, de acordo com os parâmetros curriculares nacionais. As demais escolas pesquisadas, quando acontece a prática da educação ambiental, geralmente é de forma improvisada, aleatória. Os conteúdos ensinados nas escolas se detêm aos livros didáticos, geralmente antigos, defasados da realidade da cidade do estado de Rondônia. Apenas na escola Murilo Braga, constatou-se a existência de um projeto denominado Convida, que significa Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida, fundamentado pela metodologia de projetos propostos pelo MEC. Deveria ser, naturalmente, desenvolvido em todos os municípios do Brasil. As observações em cada unidade escolar permitiram conferir as dificuldades de cada escola, dos professores e dialogar com os alunos, visando identificar a existência ou não da prática em educação ambiental. Chegou-se às seguintes conclusões. Nas escolas pesquisadas, a existência de programas ou projetos de educação ambiental reflete uma realidade construída no descaso, na falta de sensibilidade, responsabilidade e falta de compromisso por parte de todos os envolvidos, gestores da educação pública, direção da escola, professores, unidade, entre outros agentes públicos. Faz-se a seguinte observação. Aos alunos, esta a perda da oportunidade de vivenciar, desde jovem, valores para a vida adulta, comprometida com as causas ambientais, humanistas e justiça social. Quanto sugestões, destacam-se inserir e fortalecer os conteúdos de educação ambiental nos cursos de formação, treinamento permanente em práticas pedagógicas escolares, incluindo os cuidados com o patrimônio físico e humano da escola e o uso racional das dependências da escola. Retorno do professor ativa aos bancos acadêmicos, a treinamento continuado, a variável ambiental, legislação de educação ambiental e do município, para o fortalecimento das práticas. Que a Secretaria de Educação do Estado de Rondônia, SEDUC, adote uma proposta pedagógica que venha nortear
as questões que envolvem a educação ambiental, sua aplicação no Estado a partir das escolas. Existe a necessidade de sensibilização da coordenação pedagógica e dos professores, para compreenderem que a educação ambiental é um atributo exclusivo, né? Que não é um atributo exclusivo das disciplinas de ciência e geografia, como pensam alguns. É responsabilidade e compromisso de todos. Envolvimento da comunidade escolar, gestores, diretores, funcionários, pais e alunos, numa vigilância contínua dos problemas que afetam a comunidade, assegurando a continuidade independente de governos e partidos políticos que estejam à frente do executivo estadual em cada período letivo. No mais, só tenho a agradecer, meu muito obrigado e, naturalmente, estendendo meus agradecimentos mais uma vez ao meu orientador, professor Dante Ribeiro da Fonseca, do Departamento de História da Universidade Federal de Rondônia, e a professora doutora Maria Madalena Ferreira, justamente meu anjo intelectual. Muito obrigado. Valeu, Marildo. Parabéns pelo trabalho, pela apresentação. Agora, por favor, você fecha e a gente abre o debate. Nós estamos já no horário, né, que é, no caso aqui do Brasil, 1h15, né, seria o final aqui, 17h15 lá em Portugal, mas pelo menos 10 minutos de debate, né? Eu tenho aqui algumas questões, mas eu vou esperar que saia questões dos ouvintes. Alguém tem alguma questão para colocar em função das apresentações? Então, eu vou... Alguém está falando? Sou eu. Ô, Maria Madalena. Oi, Maria oi. Madalena dos Anzóis Pereira. Tudo bem, meu mestre? Botão de Laranjeira, não é essa música? Boa tarde. Madalena, você quer colocar perguntas? Senão eu vou colocar perguntas para a gente avançar. Posso continuar a minha apresentação? Isso. Depois eu falo. Então, na verdade, eu vou colocar algumas questões, mas o debate tem que ser curto por conta do tempo, né? Eu chamo primeiro a atenção ao trabalho da Paola, né? Eu acho que a Paola deveria ter colocado um título mais pertinente com o tema, né? Porque quando você coloca a indústria extrativista, a gente acha que são minérios, petróleos e também produtos da floresta. E você centrou em cima do petróleo. Não sei, é uma observação de título e por conta do que se abordou. E também no Amazonas, a gente fica em dúvida, é no estado do Amazonas ou na Amazônia, né? Porque a Amazônia é legal, o estado do Amazonas, são coisas, detalhes que... Bom, para a Ilane, sobre o lítio, eu acho que essa questão do Vale do Jequitinhonha, uma região das mais pobres aqui do Brasil, das mais carentes, não sei se a questão não seria discutir obras compensatórias e obras mitigatórias. O recurso está aí, não é? Não sei, o debate poderia ser uma gestão competente no sentido de compensar e de mitigar o impacto socioambiental. No caso da Vera Lúcia, essa é uma questão... Ela está presa. Ela quer concluir. Quem quer concluir? A Vera. A Vera? Ela está presente agora, quer concluir? Vera Lúcia? Vera Lúcia. Bom, acho que caiu de novo. Então deixa. Ela entrou. Não, entra ou sai, está aparecendo vacina, que tem, não tem. Vera Lúcia. Bom, para Ana Vitória, também é um trabalho muito interessante, mas eu perguntaria se a tilápia, aí, claro, a tilápia é uma piscicultura de cativeiro, não é? Como é que vocês chegaram a essa identificação do uso da pele, que é uma coisa já, em outras regiões também se usa a pele do peixe de forma empírica, né? De forma não científica, como vocês, mas é uma piscicultura de cativeiro voltada exclusivamente para a produção da pele ou também da carne? Só isso, né?
E, finalmente, eu vou fechar todas as perguntas, depois a gente abre a resposta. Para o Amarildo, eu fui orientador da tese da Madalena Ferreira. Eu sou daqui do Brasil, também nós somos do mundo, né? Ou queremos ser do mundo. Exatamente. Eu acho que essa discussão que vocês fazem, será que não seria mais pertinente propor uma regionalização, sem esquecer a unidade nacional? Essa história de dar aqui em São Paulo, em Rondônia, no Amazonas, o mesmo conteúdo, eu não sei, eu acho que era bom pensar nessa questão de uma regionalização, pelo menos uma 60, 50, 40, sei lá, do programa de ensino. Bom, eu agora deixo aí para que as perguntas são essas, e aí quem quiser respondendo, vamos começar pela Ana Vitória, não é? Que já está aí. Professor, posso só fazer um fechamento? Sim. Só informar que a Vera, ela tentou entrar, não conseguiu, que ela está entre Ji-Paraná e o interior de Rondônia, onde não funciona bem a internet. Tem que regionalizar, não é? Também. Obrigada. Tudo bem. A gente lamenta, é uma pena, porque certamente ela fez um trabalho, se preparou, mas agora, infelizmente, é assim. Não é bom, mas é assim. Ana, tá bom, Madalena? Um abraço. Ana Vitória, você quer responder? A pele da tilápia, ela já é usada muito para alimentação, porque é uma pele muito rica em proteína. E ela é um peixe que não tem muita gordura. Sim. E por isso mesmo que, assim, as pessoas costumam usá-la e a pele é descartável. Porque se come muito a pele da tilápia, mas se descarta muito também, porque muitas pessoas nem sabem da utilização dela para medicina, sabe? Então, já foi feito vários estudos com vários outros tipos de pele de peixe, porém a tilápia, como eu mostrei, tem a composição histológica mais parecida com a pele humana. Perfeito, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Vamos ver na sequência quem quer responder as questões. O Amarildo. Sim, professor, eu quero responder. Quando foi feita essa pesquisa, nós tivemos o trabalho justamente para levantar essa observação que o senhor fez aí em relação ao regionalismo. Até porque a gente sabe que um Brasil tão grande, com toda essa extensão territorial, existe várias identidades dentro do mesmo território, né? E o mais interessante, do resultado dessa pesquisa, que a Secretaria de Estado de Educação, que é justamente a instituição mantenedora, ela não apresentou nenhum projeto relacionado à realidade local do estado de Rondônia ou aqui da Amazônia legal, né? Simplesmente, ela só repassa os projetos oriundos do governo federal. Então, quer dizer, é uma pena, é uma tristeza você perceber que nós estamos inseridos em plena Amazônia e a Secretaria do Estado de Rondônia dizer que não tem nenhum projeto oriundo do Estado para o Estado, levando em conta sua identidade, suas características locais, né, para, assim, realmente procurar fomentar as importâncias nesse contexto qual estamos discutindo aqui, tá certo? Valeu, Amarildo, valeu. Obrigado pelo esclarecimento. A Paola poderia, ou a Ilane poderia entrar para responder alguma coisa? Reforçar? Não, fale lá para frente. Vai, Paola, para você reforçar um pouco do... Não, eu gostei muito da sua sugestão e agradeço, acho que tem muito a ver, embora no resumo fale logo na primeira linha, que era petróleo e gás no Amazonas, mas no título ficou meio extenso, né? Eu realmente reconheço. Tranquilo, Paola, vale, tranquila. Vamos passar para a Ilane, para finalizar a sessão? Sim, eu só queria comentar que sim, passa por uma questão de mitigação, mas não só, né? Porque a gente tem que questionar qual é o papel do Brasil na divisão internacional do trabalho, né? Quando
o Brasil vive de extrativismo e para onde vai essa extração, quais são as empresas que estão fazendo essa extração, que tipo de bateria vai ser produzida, como esse país pode se desenvolver a partir disso e manter a sua soberania. Então, é isso que a gente tenta fazer, analisar toda a cadeia produtiva, porque a mitigação, normalmente, ela não ocorre por si só, ela só ocorre à medida que a população tem conhecimento do que está sendo feito ali, de quem está explorando, e isso acontece também em Portugal. Então, na medida que a população vai se apropriando do debate e pode participar dos processos decisórios, isso vai acontecer de alguma forma, a partir de alguma pressão política, e a depender do governo do momento. Mas não pode ser só isso, né? Porque a gente está discutindo matéria-prima, impactos ambientais e uma produção em grande escala, além do extrativismo sendo feito em grande escala também. Então, passa por isso, mas não é só isso. Vale, Elaine, tranquilo. Obrigado, hein, pelo esclarecimento. Obrigada, eu. Olha, valeu, Elaine. Eu acho que nós já, da minha parte, da parte de vocês, podemos encerrar. Infelizmente, a Vera Lúcia fica... A Vera está solicitando para entrar, mas não autorizaram. Então, paciência. Paciência, Vera, paciência. Desculpa, mas nós vamos encerrar aqui. Tá certo, Madalena? Porque, Fernanda, sim. O que você acha? Sim, até dado o orientado da hora e o Rui me pediu para eu dar já a sequência ao próximo painel, provavelmente será o melhor que nós temos a fazer. Fernanda, desculpa, você que... Eu te dou todos os créditos. O que é mais aconselhável? Encerrar agora? Eu julgo que nós estamos em cima da hora, já ultrapassámos de resto. Não sei se há os 6 palestrantes a seguir.